Leandro, pergunta do Gabriel Fronzi, da Rádio 89, do Dudu, também da 89, e do Beto Bet, do Souljack. Qual o motivo para esperar 77 minutos para realizar a primeira alteração em um jogo que a efetividade não estava acontecendo? O motivo é muito simples. A efetividade daquilo que a gente se propôs a fazer estava acontecendo e muito. A gente sabia do estado do gramado, do que o jogo ia permitir, de como as equipes que vieram aqui jogaram e onde elas tiveram sucesso, onde elas não tiveram. Nós assistimos todos os jogos em casa, trabalhamos em cima de todos eles da equipe jogos em casa da equipe do Rio Branco. E dentro daquilo que a gente se propôs a fazer, a proposta foi muito bem executada o tempo todo. A questão é que num jogo desse, o gol ele não acontece do jeito que as pessoas esperam que ele aconteça. Porque quem está aqui no estádio de fato sabe como o campo está. Entendeu? Quem está vendo talvez por vídeo, de longe, à distância, não entende o nível do gramado. Então assim, não há jogo, campo pequeno, né? Não há jogo, eles são muito fortes na bola parada, defensiva e ofensiva. A gente tem que ter muito cuidado com isso e na verdade é um jogo que você fica às vezes tão preocupado em ganhar a qualquer custo que você acaba perdendo o ponto que está em jogo ali. Pergunta da Adrique Varini sobre essa questão do gramado. O Joinville enfrentou um gramado ruim que impediu o time de desempenhar nas características que vem apresentando no campeonato, com boa posse de bola e movimentação no meio campo. Um ponto fora de casa é importante, mas o time pode enfrentar gramados parecidos durante a competição. Como corrigir as ações ofensivas e driblar essa diversidade para conseguir chegar ao gol em condições semelhantes? O gramado não impediu a gente de fazer isso, a gente escolheu não fazer. Foi uma escolha nossa por segurança defensiva, porque qualquer momento que a gente tentasse jogar com bola, na verdade a gente estaria atacando para o adversário, porque a chance maior seria de perder a bola e ser contra-atacado, muito maior do que de construir. Você não consegue jogar em 1 e 2 toques aqui em nenhum momento, em nenhuma zona do campo. Então não adianta, as movimentações, os jogadores livres, isso não adianta nada. Então a gente apostou muito num jogo defensivamente muito sólido, de muita concentração, e isso foi muito bem executado. A gente sabia que as bolas paradas ofensivas iam ser decisivas, a gente teve algumas chances em bola parada, a gente tem se solidificado nisso, a nossa bola parada defensiva tem ficado muito forte, né? A bola parada ofensiva hoje nossa já entrou muito melhor, a gente já teve algumas possibilidades até de chegar ao gol e a gente sabia que a gente faria gols em determinadas circunstâncias. Todas elas foram sendo construídas, né? Duelos pelas laterais que a gente ia criar a partir de bola longa, bola no espaço, primeira e segunda bola da linha de defesa deles, algumas recuperações de bola, porque o nosso adversário em nenhum momento ele joga por baixo. Então todo momento você tem que recuperar a bola dentro do seu campo, a partir de uma bola longa. E isso faz com que a sua recuperação de bola nunca seja no campo de ataque. Nós tivemos duas no primeiro tempo, uma com o Xavier, uma com o Davi, que foram duas situações importantes, que a gente talvez ali pudesse, ali sim, criar a situação de gol. Agora construir, dar largura no campo, ultrapassagem, triangulação, isso aqui no campo é desnecessário. Você vai gerar só ataque para o seu adversário. Pergunta do Bernardo, da Rádio Desk, do Gabriel Fronzi, do 89. Zago, uma vez que o Ian Rolim não estava disponível e o jogo se desenhando para as bolas paradas, Douglas Packer não seria uma melhor opção no meio campo? Não, não seria, porque é o seguinte, a gente já sabia do cenário do jogo. E na verdade, quando a gente perdeu ao longo da semana o Renan e o Ian, a gente optou por aumentar a imposição física da equipe. E a gente aumentou a imposição tendo um lateral zagueiro, né, que é o Leonardo Grigio, que é um lateral mais alto para a nossa bola parada defensiva ficar mais forte. E a entrada do Fialho a gente achou que casaria muito mais com a característica do que a gente pedia, porque tanto que o Fialho para mim fez uma partida muito boa, ganhou muito confronto, as situações que ele criou de movimentação, de drible, são situações muito importantes. Então assim, tudo isso, né, a gente desenhou para esse cenário, eu acho que o cenário foi muito bem planejado e tudo que aconteceu aqui hoje foi muito bem feito. A questão é, um jogo desse, você não vai dominar o seu adversário, tem que se acostumar com isso. Pergunta do Aurélio Ramos, da Esporte Mania. Hoje o Joinville entrou com 3 zagueiros e 3 volantes. A opção era se defender hoje? A opção é sempre se defender muito bem e atacar muito bem. Dentro desses jogadores que a gente colocou, a gente acreditou que era uma configuração de equipe que casaria com a característica do jogo e foi o que aconteceu. O Grigio iniciou o jogo talvez ali com alguns erros, depois foi um jogador muito importante do lado do campo, numa zona, né, que ele praticamente ali fechou e não teve jogo mais da equipe do Rio Branco. Né? Por dentro a gente sabia da importância de ter imposição física, principalmente ali o Naldo muito importante na primeira bola, o Davi muito participativo, com mais liberdade para jogar pela presença do Naldo, o Xavier também com mais liberdade para jogar. Então basicamente foi isso que a gente
pensou e que a gente desenhou para o jogo. E acredito que a proposta foi muito bem executada. Eu falei isso com os atletas. Claro que a gente queria fazer o gol. Agora, o gol ia surgir de determinada forma, não da forma como a gente constrói nos outros jogos. Por baixo, saindo a partir de zagueiro, com os volantes participando do trabalho de bola. Esquece. Nesse campo, você esquece, não tem jogo assim. Pergunta do Thiago Borges, da Rádio Máxima FM. Leandro, boa tarde. Segundo a opinião dos nossos comentaristas da Máxima, esse foi o pior jogo do Joinville até agora na Série D. Você concorda? Se sim ou não, por quê? Eu não faço esse comparativo de jogos, né? Qual o pior, qual o melhor, porque os jogos são diferentes, cada jogo tem uma história. Pensando na preparação, execução, entrega dos atletas, nível de concentração, esse jogo aqui foi muito bom, pensando nisso. Claro que o resultado não é o resultado que a gente queria, mas eu já expliquei nas respostas anteriores, né? O porquê e o que a gente pensa sobre esse tipo de jogo. O ambiente do jogo é hostil, é muito choque, muito confronto. O adversário busca o tempo todo tirar um jogador seu através de uma expulsão, de um cartão amarelo. Talvez o árbitro, um pouco inexperiente para esse tipo de jogo, deixou com que o jogo se conduzisse de uma forma que não fosse a mais vantajosa. Não atribua a ele nada, tá? Sobre a questão de resultado, digo só sobre a forma de conduzir alguns duelos que vão acontecer mais nesse tipo de jogo. Mas é isso que acontece, os jogadores brigaram, duelaram e mostraram que são cascudos para jogar esse tipo de jogo. Se a gente olhar para a tabela, vai falar, pô, perdemos 2 pontos. Mas no final da primeira fase a gente vai ver o quanto que vai valer esse ponto. Pergunta do Ian Pedro, do Debate Tricolor. O Joinville ficou sem um dos seus principais atletas hoje, por lesão muscular na panturrilha. São outros 6 ausentes também por lesão muscular. Uma das explicações seria o aumento na intensidade dos treinos. Gostaria que você confirmasse se essa é uma das razões realmente e o que poderia ser feito para reduzir esse alto número de contusões. Bom, eu não sei de onde que é a informação, mas os treinos realmente aumentaram a intensidade, mas estão muito bem controlados. A questão é, a gente não tem, para você ter lesão e atribuir só a intensidade do treino, é muito perigoso, porque basicamente o atleta, você tem que controlar 3 fatores com ele: alimentação, treinamento e repouso. E a gente não tem 100% de controle sobre as outras variáveis, repouso e alimentação. Então, para atribuir ao treino, eu tenho que garantir que as outras 2 estão sendo muito bem feitas. Então, a gente está verificando tudo isso, eu acho normal. Houve uma mudança mesmo de metodologia algumas semanas, desde a minha chegada. Os atletas estão passando por um período de adaptação, não vejo isso como problema. Toda equipe vencedora no mundo, ela normalmente tem muito atleta que se perde ao longo da competição por lesão. O alto nível competitivo é assim e, na verdade, eu vejo que os jogadores estão aumentando a agressividade, aumentando a intensidade, competindo mais e acaba que a gente tem esse tipo de lesão muscular. Agora, o número aí de lesões musculares atribuídas ao processo, eu acho que aí está um pouco equivocado, porque tem muitos daí que o histórico foi do processo anterior, que estavam no DM, tentaram retornar e não conseguiram fazer esse processo de transição. Não foram atletas que estavam no processo comigo e se machucaram ao longo do processo comigo. Então é só essa conta aí da lesão muscular que ela não está batendo, tá? É bem menos do que isso. E para mim é tranquilo. Eu acho que os jogadores eles estão treinando muito mesmo, estão se preparando muito. Uma hora ou outra talvez passe do ponto. A entrega do jogo lá contra o Marcílio foi muito grande do Ian. Isso talvez carregou um pouco de desgaste para a semana. E quando ele se reapresentou, algumas queixas dele, a gente já começou a ficar preocupado e fomos para o exame. Mas é uma coisa que infelizmente vai acontecer. A outra estratégia é não aumentar a intensidade e depois a gente reclamar que a equipe se cansa no início do segundo tempo. Que é uma coisa que a gente viu aqui hoje, no final do segundo tempo, a gente atropelando nosso adversário fisicamente.